Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje acontece a nossa 6ª aula. E aí, como é que foi a semana de vocês? Todo mundo aproveitou para dar uma revisada nos conteúdos? Muito bem, então todo mundo animado, né, para mais um encontro. Vamos apresentar aqui a nossa sequência de hoje. Muito bem, como você sabe, nós temos um roteiro de aula, né, onde nós apresentamos o objetivo, a unidade. Hoje estudaremos a unidade 9, acompanha no teu módulo. Vamos fazer uma contextualização histórica, posteriormente um resumo do que a gente estudou, vamos tirar as dúvidas e as atividades de sala. Então você observa aqui o roteiro da aula de hoje, ok? Seguindo, qual é o objetivo, né? Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Primeiramente, vamos compreender que a educação pública é um direito humano e social. Depois, vamos entender que as desigualdades sociais são resultados da divisão de classes sociais dominantes e dominados. E depois, no terceiro objetivo específico, né, analisar como a educação pública é um instrumento de luta dos trabalhadores para a garantia dos direitos sociais. Então, você observa aí os 3 objetivos da nossa aula de hoje, ok? Seguindo. Muito bem. Hoje vamos estudar a unidade 9, que se refere à redemocratização, cidadãos e consumidores. Para você melhor acompanhar, você segue o teu módulo. É importante destacar que a gente sempre tem um cuidado de seguir a sequência do módulo, até mesmo para você ficar mais, compreender melhor esse conteúdo da aula de hoje. Então, aqui não se esqueça, tá? Unidade 9. Bom, para início de conversa, né? Aqui vamos iniciar falando de 1985. Estamos na Nova República. Depois de 20 anos de ditadura militar, lembrando que na aula passada conversamos a respeito disso, né? O que foi a ditadura militar, a influência da mesma na questão educacional, nas escolas, as disciplinas que foram organizadas para fazer esse controle. Então, continuando, vocês lembram, né, que depois desse tempo aí de 20 anos de ditadura militar, censura e cassação dos direitos políticos, o Colégio Eleitoral elegeu o presidente da República, Tancredo de Almeida Neves. Quem não lembra, né, do Tancredo Neves? Que não pôde tomar posse, né? E, posteriormente, quem assumiu foi José Sarney, que hoje ainda representa uma figura, né, no cenário da política. Aqui algumas fotos da época referente a essa fase aqui, Tancredo Neves, sendo cumprimentada aqui por algumas pessoas, aqui no palanque também novamente com algumas pessoas, e aqui José Sarney. Então é importante você dar uma olhadinha até mesmo para relembrar, porque as fotos elas são marcos teóricos, memoriais, né? De 1985 a 90, o país teve anos difíceis, de alta inflação, perdas salariais, greve dos trabalhadores, o desemprego e os vários planos econômicos que surgiram na época. E você deve recordar bem cada um deles. Primeiramente, o Cruzado, que foi em março de 86, o Cruzado 2, novembro de 1986, o Plano Bresser, abril de 87, o Verão, janeiro de 1989, e o Plano Collor, que foi de março de 1990, que modificaram nossas vidas todos os dias. Você recorda de algum desses momentos? Até hoje a gente pode ver
algumas situações referentes, né? Vira e mexe, por exemplo, alguém fala assim, ah, fulano foi contemplado lá com o dinheiro do plano Bresser ou do plano... Qualquer um deles, então, até hoje tem um resultado na vida de algumas pessoas, né? Mas o Bresser é o mais famoso. Aqui também algumas informações referentes à situação, né, que esses planos ocorreram. A inflação do ano, aqui uma notícia na Folha de São Paulo. Aqui tem um dragão, né, no supermercado com algumas pessoas, e realmente aconteceu referente a essa questão, né? O aumento em todos os setores econômicos, seja da alimentação, moradia, vestuário e assim por diante. Os preços também que foram remarcados, houve uma inflação que de certa forma influenciou a vida de todo mundo. Bom, também a gente pode observar as manifestações públicas dos trabalhadores que ocorreu de uma forma bem expressiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Brasília ainda estão vivas em nossas memórias. É com essa lembrança de ter participado das passeatas, das greves, atos públicos e marchas que iniciamos a unidade que vamos estudar hoje. Bom, vamos perguntar a você aí, nesse momento que está acompanhando essa aula, vamos fazer algumas perguntinhas e você já vai pensando ou até mesmo dialogando aí com seu colega que está ao seu lado. Primeira coisa, no bairro onde você mora, tem água tratada? O esgoto é tratado? Linha de ônibus, posto policial, ambulatório de saúde, gente morando em casa de lona, crianças no trabalho infantil, escolas e creches para todas as crianças, locais de lazer e praça de esportes. Tem biblioteca no seu bairro? Tem parque ou um bosque? Tem gente desempregada? Eu acredito que nesse momento aí alguém deve estar dando assim uma risada. Não, professor, isso é sonho. Não, professor, isso não existe. Não, professor, isso aí está longe de acontecer. Essas questões aqui que nós acabamos de perguntar, elas são sérias porque elas, de certa forma, são ligadas à questão da qualidade de vida, né? Por exemplo, quando se tem uma água tratada, o esgoto é tratado, observe que quando essas situações aí acontecem de forma assim sagrada, que elas são acompanhadas, elas terminam influenciando na qualidade de vida do indivíduo. E, de certa forma, ela vai também evitar, né, alguns certos tipos de doença. Por exemplo, se você tem lá um esgoto a céu aberto que vai acumulando água, resto de lixo, quem mora na proximidade fica prejudicado, né? Pode ter alguma enfermidade e isso vai prejudicar a vida da pessoa ou dos moradores que moram ali perto. Então, todas essas questões aqui, elas são importantes sim. A questão da moradia, da saúde, o cidadão tem direito a tudo isso. Mas aí entra aquela questão dos direitos e deveres. Será que realmente está sendo aplicado? A gente sabe que ora sim, ora não. A lei aí é para todos, mas às vezes acontecem essas situações que realmente o cidadão deixa de ser beneficiado. Seguindo, pessoal, referente à sociedade, veja, você já compreendeu que a sociedade brasileira é capitalista e patriarcal? Observem aí, ó, capitalista e patriarcal. Isto quer dizer que desde o início da colonização, você recorda aí, né, das nossas primeiras aulas, onde conversamos a respeito desses pontos. Os portugueses se apropriaram e exploraram as terras e as riquezas do país. A gente viu, né, essa questão da exploração, da colonização. Quando passamos do modelo agrário exportador para o urbano industrial, notamos que de um lado temos os donos das indústrias, dos bancos, do comércio, dos hotéis, dos supermercados e de outros trabalhadores, homens, mulheres e crianças. Existe toda uma situação referente a isso, né? A questão das classes sociais, a questão dos benefícios, o que de fato a classe superior recebe e o que os trabalhadores ganham com isso. Vamos falar de uma outra maneira. A sociedade brasileira ela é capitalista
e composta por classes sociais. Quem controla os meios de produção controla quem vai trabalhar no seu negócio. Por isso falamos em contrato de trabalho e relações trabalhistas entre empregador e empregados. Então veja aqui como se constrói esse tipo de relação, né? O contrato de trabalho, as relações trabalhistas e essa relação entre empregador e empregado. Muito bem. E por que ela é patriarcal? Porque durante muito tempo os homens mandaram. Houve um momento na história em que os coronéis davam as ordens na política local, na fazenda e dentro de casa, ou seja, na mulher e nos filhos. Todos obedeciam ao coronel. Ele era um macho forte, duro, que não chorava. Este modelo patriarcal também se reproduziu na sociedade, no trabalho, na política e nas escolas. Uns decidiam, outros, a maioria obedecia. Então, você sabe que essa relação de poder, né, ligada à questão dessa figura, nós vimos também na aula passada que no gestor, ele que direcionava tudo, ele que determinava e ele fazia praticamente esse trabalho sozinho, né, não ouvindo as demais partes que compõem o ambiente escolar. Aqui também ela se reporta a uma questão histórica nesse sentido da questão do determinar, eu determino, né, a figura ligada aos coronéis, aqueles que determinavam. Então é importante você observar como surgiu e porque em alguns momentos ainda continua, exatamente pelo que o autor, né, que elaborou a sua apostila, coloca. Então é a questão que se ligava à questão da figura forte, é o que determinava, é o que direcionava, é o que dizia como tudo aconteceria. Muito bem. É também, né, importante dizer que é uma sociedade patrimonial. Por quê? As práticas de alguns políticos têm sido tornar aquilo que é público, aquilo que pertence a todos, em bens particulares ou de um grupo de privilegiados. Gente, é importante também você ter claro o seguinte, o que são esses bens, né? Os bens, eles servem para satisfazer a necessidade do homem. Por exemplo, seja uma casa, um carro, então tudo isso se enquadra nessa categoria de bens. E aqui, né, como o autor coloca, muitas vezes ele se colocava, né, de uma forma particular, ou seja, pertencente a um grupo de pessoas privilegiadas. Ou seja, é a prática de utilizar os bens públicos para uso privado, familiar ou próprio. Quanto a essa questão dos bens, né, de utilizar o que é do público e torná-lo privado, o que você pensa a respeito disso? É uma prática comum aí no Brasil? É uma prática comum no nosso estado? Infelizmente acontece, né? Mas por que será que acontece isso? Porque, às vezes, uma coisa chamada ambição, ela faz com que as pessoas direcionem para esse lado. Então vejam aí essa questão, como ela é complexa, né? Se eu estou no poder, eu tenho que administrar aquilo que é do coletivo, o que é meu. Então o que é do coletivo, eu tenho que ter aquele compromisso. Eu sei que você deve estar aí dizendo, não, professora, mas isso não acontece. A gente sabe que não acontece na prática. Mas aí entra aquela outra questão, né, que nós chamamos a justiça resolve esses pontos, mas demorada, mas ela termina por resolver um dia. Então essa prática aqui desses privilégios, desses bens públicos, a questão do privado, familiar, etc. São questões ainda que geram questionamentos, né? Por isso dizemos que a riqueza do país está concentrada nas mãos dos ricos e dos poderosos, e que a maioria da população é explorada sem acesso aos direitos sociais. Gente, referente a esse slide aqui, ó, referente a essa parte que o autor apresenta, riqueza do país está concentrada na mão dos ricos e dos poderosos. Ou seja, entra naquela questão que é muito discutida também por outros teóricos, né?
a distribuição de renda ela é feita de forma desigual. A questão do campo econômico, quem tem muito quer mais. E às vezes a pessoa que precisa, que é o trabalhador, ele se mantém naquele aperto para poder ter uma condição de vida também, até mesmo para garantir os direitos lá da sua família, né, o sustento da sua família. Então a gente observa que referente a essa questão, ela infelizmente acontece muito, né? E, de certa forma, prejudica esse acesso aos direitos sociais. Bom, à medida que a sociedade brasileira foi se desenvolvendo, as duas classes sociais tornaram-se visíveis e seus interesses antagônicos e diferentes. Mesmo assim, não podemos nos esquecer que o direito à moradia, à saúde, à velhice digna, à aposentadoria, ao transporte, à segurança, à água, ao trabalho, à informação, ao lazer, à cultura e à educação pública, eles se constituem em direitos sociais. Não esqueça disso, tá? O que se configura esses direitos sociais? É o que nós acabamos de observar aqui. Direito a uma casa, a um local digno para se morar, a saúde, né? Muito se fala, mas a saúde está na UTI, a saúde precisa passar por mudanças. Na realidade, pessoal, vejam só, quando a gente vai focar as políticas públicas voltadas para cada uma delas, elas são muito bem pensadas e elaboradas. Elas são feitas, muitas vezes, por pessoas que entendem muito bem o assunto. Referente à área da saúde, eu posso dar um exemplo para você que se chama SUS. Se você observar a legislação referente ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, você vai observar como ela foi bem pensada. O grande problema é quando ele chega na base para ser executado. Ou seja, ele é bem pensado em cima, ele é um sistema que envolve milhões, mas quando ele chega para beneficiar de fato quem precisa, ele deixa de ser executado da forma correta. E aí quem termina pagando por isso é exatamente o cidadão que precisa do atendimento. Então, são questões assim que nos levam realmente à reflexão, né? Se não fosse novamente aquela questão da ambição da pessoa que pensasse só em si e beneficiar o seu próximo, ali no caso, com certeza algum familiar, as pessoas seriam beneficiadas com isso. Aí tem a questão da aposentadoria, né? Nós sabemos que existe um setor que cuida disso, que se chama INSS, né? A Seguridade Social. Referente ao transporte, aqui a gente entende que são vários segmentos, né? O transporte coletivo, o transporte aéreo, transporte fluvial e assim. E a segurança pública. Será que realmente essa segurança acontece? No seu bairro aí tem essa segurança? A água, né, que nós já vimos ali nos questionamentos anteriores, ao trabalho. Referente ao trabalho. O trabalho, a gente sabe que ele é algo que serve para realizar o homem. Através do trabalho, eu tenho a oportunidade de proporcionar aos meus uma condição melhor. Então, quando a gente fala em trabalho, trabalho digno, é aquele realmente que você possa ter, pagar suas contas, fazer a sua feirinha lá para o mês todo e ainda oferecer momentos de lazer à sua família. Então, a finalidade do trabalho é exatamente essa, né? Não é ser um meio de exploração. Tem um autor aí, que é o Karl Marx, que fala muito dessa relação do homem-trabalho. Então, observe o significado do trabalho. E o que nós já vimos, né? O lazer, a cultura e a educação pública, que também é outro ponto que muito se questiona. Mas como se dá essa educação pública? Por que ela acontece da forma que acontece? Novamente eu bato na tecla. Quando se fala em políticas públicas, a educação também está contemplada e para ela, se você observar, se você quiser ter uma ideia dessa questão da educação pública, vá ao site do MEC. Faça uma visita e você vai constatar a infinidade de programas que tem lá que atendem a educação, a organização, a legislação, tudo isso você vai ter uma ideia de como ela é organizada. Porém, é importante lembrar que existe uma participação dos estados e municípios junto à esfera federal. O MEC é um órgão federal.
E os municípios e os estados, eles entram nessa parcela de contribuição para que ela aconteça também. Continuando, todo ser humano, ele tem direito a esses direitos, nós sabemos. Eles foram uma conquista da luta dos nossos antepassados para que nós, hoje, vivêssemos melhor. E aqui, uma imagem, né, para você observar aqui a questão da família, né? Aqui o pai com seus filhos. Então, esses direitos, eles vão exatamente contemplar a família. É uma conquista histórica, é uma conquista que nós já observamos aí no decorrer das aulas, que elas são significativas nessa luta que hoje se concretiza. Muito bem, aqui um slide chamando sua atenção, né, conforme você observa no texto, a educação é um direito social. Você já sabe disso, né? A educação, ela se configura em um direito social, conforme nós vimos no slide anterior. Muito bem, nós todos devemos lutar e defendê-la como um bem universal. Aí você pode estar se perguntando aí, mas por que eu tenho que lutar se ela é um bem universal? Pois é, pessoal, nós sabemos que historicamente muitas lutas e muitas conquistas se deram através desses movimentos. Existe uma organização nesse sentido de ter os sindicatos, as ONGs, tudo isso se configura em uma organização no sentido de centrar forças e lutar pelos direitos que a classe tem, e são várias elas. A educação nos torna humanos, nos faz seres sociais, políticos, históricos e culturais. Muito bem, referente a essa questão, a educação nos faz humanos. Por que isso? Nós vimos que essa questão do tornar-se humano, olha só, primeiro grupo social que o indivíduo faz parte é a família. Segundo grupo social que o indivíduo faz parte é a escola. Então, nesse primeiro momento aí, na primeira infância, o indivíduo tem essa oportunidade de agregar nos valores que ele vai absorvendo no meio familiar. Depois, ele vai à escola e vai participando de uma outra organização, onde também vai existir um aprendizado. Existe uma frase que eu gosto muito, quando há aprendizagem, há mudança no comportamento. Ou seja, por isso que é importante esse momento em casa, onde você vai orientar o seu filho, vai educar o seu filho, para que ele possa posteriormente conviver com outras pessoas, porque ele vai com os valores familiares. Ou seja, é comum na escola, por exemplo, a mãe falar assim, mas não foi assim que eu eduquei meu filho, por que ele se envolveu com pessoas erradas? Pois é, então a educação no seio familiar, ela deve ter elementos importantes, como a disciplina, a orientação, o diálogo. Nesse sentido, quando eu educo meu filho nesses aspectos, eu sei que eu vou formar uma pessoa mais coerente para que ela possa conviver em grupo. Um grande problema também é esse, que a gente enfrenta na escola, às vezes a falta de limite. Então, a educação, conforme também nós já vimos, vamos voltar aqui e citar o Brandão, que ela está presente em todos os lugares, na rua, na igreja, na escola, na praça, onde se configura espaços de convivência do indivíduo com o outro, é um espaço de educação. Então, para isso que se pensa também nas políticas que envolvem uma conscientização, orientação, ou seja, em qualquer lugar onde eu encontro pessoas, eu posso promover esses momentos de orientação, reflexão, e aí eu vou promovendo isso também. Bom, aqui nós vamos usar uma frase, né, uma citação de Paulo Freire muito famosa. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Você já parou para pensar nessa frase aqui do Paulo Freire? Ninguém educa ninguém? Também tem uma outra versão dela, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os seres humanos se educam em sociedade. Essa daqui é também uma frase dele muito famosa, a outra também é citada, dependendo de onde ela vai ser utilizada, né? Mas essa frase do Paulo Freire, ela é muito, muito, muito reflexiva. Você já parou para pensar e analisar? Vá pensando aí que depois a gente vai voltar nela, tá bom? Muito bem. Os governos pretendiam, com direitos sociais, conter os conflitos sociais
e atenuar a distância entre as pessoas muito ricas e as pessoas muito pobres. Aqui você observa, né, essa questão desse distanciamento, as pessoas que têm de mais e as pessoas que têm de menos. Para isso, propuseram políticas governamentais focalizadas e compensatórias, e não políticas públicas como direito. Por um lado, se observa que elas buscaram, com os meios de comunicação, divulgar uma imagem de que se preocupavam com a população desprotegida, por meio de programas específicos e, por outro, introduziram na legislação trabalhista mecanismo de restrição e expansão desses direitos. Ou seja, pessoal, historicamente, os direitos sociais têm sido pensados e praticados como se fossem favores feitos pelos governantes aos que se mostram agradecidos, obedientes e, portanto, merecedores da atenção dos governos. Agora, referente a esse parágrafo aqui, qual é a sua leitura? Qual é a sua reflexão? Olha só, se eu digo que historicamente os direitos sociais têm sido pensados e praticados como se fossem favores feitos pelos governantes ao que se mostram agradecidos, obedientes e, portanto, merecedores da atenção dos governos, aqui nós podemos dar como exemplo o quê, na sua opinião? Se você pensou naquele dia da eleição, né, pensou naquele voto que se vende, então você agiu na linha aí de reflexão certa, porque os governantes, o que eles são? Eles são representantes do povo. Eu escolho o representante que tem aquele perfil da ideia que eu penso. Eu preciso de alguém que represente assim. Então, aqui no Brasil, constantemente nós estamos envolvidos nessas questões da política também. Observa que agora, por exemplo, aconteceu agora na nossa capital a escolha, né, dos representantes de cada partido já focando a próxima eleição. Então, cada grupo aí, cada partido já tem o seu representante, mas eles devem fazer as coisas pensando no coletivo. Eles devem trabalhar na linha que o que eles vão fazer é para o coletivo e não para favorecer favores. Ou seja, esses governantes, eles procuravam despolitização das questões sociais e reduziram-nas a problemas técnicos dos burocratas, com algumas políticas compensatórias que aliviaram temporariamente a pobreza. Bom, esses governos, para controlar ou para mediar os conflitos, as ocupações de terras e as manifestações sociais, eles afirmaram a preocupação com os pobres. Só que na prática pouca coisa vinha mudando. Quem não tinha continua não tendo e continua excluído. Mas por que isso acontece? Porque isso acontece na sua opinião. Bom, observe que em nossa sociedade a riqueza e a terra, elas continuam centradas e a maioria da população trabalha para sobreviver. É que eu falei a você referente a essa questão do disparate econômico, né? Continuando. Para completar o quadro de desigualdades sociais, a educação pública foi negada aos trabalhadores durante muito tempo. As pessoas, principalmente as mulheres, não tiveram acesso à educação escolar formal, não tiveram acesso ao conhecimento e às informações. Só mais tarde conseguiram romper algumas barreiras e aprender a lutar de forma organizada para defender os seus direitos. É o que a gente já viu nas duas últimas aulas, né? A partir da Nova República de 1985, os profissionais da educação se organizaram em sindicatos, entidades científicas, associações, congressos, fóruns e movimentos populares. Eles realizaram muitas greves, congressos de educação, elaboraram projetos de lei e o Plano Nacional de Educação, que você já sabe, né, que foi proposto pela sociedade brasileira. Participaram de audiências, organizaram seminários, debates, cursos e propostas de políticas em defesa dos direitos sociais, em especial a educação pública, gratuita, laica, democratizada e de qualidade social. Veja aí, pessoal, os avanços, né? Se compreendermos que a educação pública é primeiro, direito humano e social, que cabe aos governos e financiamento adequado,
Nossa responsabilidade como cidadãos, educadores e gestores é contribuir para que as escolas públicas sejam instituições formadoras de valores éticos, espaços de apropriação, socialização, transmissão e de transformação da cultura, espaço da diversidade étnica, do desenvolvimento da capacidade de inventar, criar, inovar, propor, alterar, modificar, conhecer de forma científica e de estabelecer relações, sonhar e elevar as pessoas para outro patamar de compreensão do mundo. Então, observe a infinidade de coisas que a gente pode contribuir quando se fala em escola pública. A cidadania também é uma conquista, né? Você sabe. Ser cidadão, educador e gestor é comprometer-se, é não acreditar que as desigualdades são naturais, que não ter assistência médica, emprego e educação pública é algo natural. Não. Não é assim, pessoal. As situações foram postas dessa forma, a gente sabe, né, pela essa cultura de incutir essas questões na cabeça do indivíduo, mas não é bem assim. A vida em sociedade é uma construção humana, feita por homens e mulheres em constante movimento. Portanto, as desigualdades são resultado das ações humanas. Cada uma das duas classes sociais tem interesses muito diferentes e, para sobreviver, buscam sua própria fórmula, sua maneira. Os dominantes, que se apropriaram da riqueza, têm como objetivos implementar os meios para aumentar seus lucros e viver das rendas financeiras. Para todos os trabalhadores, além do trabalho diário, uma outra tarefa é lutar e defender os direitos sociais sempre. Um dos instrumentos de luta que trabalham é a educação pública, visto que a formação e as informações elas auxiliam os cidadãos a fazerem suas escolhas. Bom, aqui uma reflexão, né? Vivemos uma sociedade marcada pelas desigualdades regionais, sociais e educacionais. Como ser cidadão num mundo em que a tudo se atribui valor comercial? Referente a essa questão, pense a respeito disso. Por que a tudo se atribui valor, esse tipo de valor? Você já pensou sobre isso? Então vamos analisar. Vai refletindo aí durante esse momento que a gente conversa. Tudo tem um preço, tem valor? Quando houve o processo de urbanização das cidades, tínhamos algumas necessidades básicas e geraram em nós outras novas? Morar nas cidades significou outro estilo de vida, outros desejos e outras vontades e vaidades. Na cidade, viver significa saber se relacionar com as pessoas, compreender o outro, compreender o meio social e suas possibilidades. Somos todos estimulados a consumir os produtos disponíveis e sempre há novidades. Aqui uma foto, né, referente aos consumidores, esse desejo de consumir, né, a propaganda, o que se observa nos jornais, tudo isso influencia na vida do indivíduo. Conhecimento e informação nos auxiliam nas escolhas, nas decisões e na atribuição de valores subjetivos e materiais. Os valores que atribuímos aos objetos e mercadorias são praticados em função de nossa educação no mundo, na escola e na família. Daí a importância dessa orientação, né? Os pais que devem orientar as crianças desde cedo ao que é importante ter e o que é supérfluo. Ou seja, você organiza lá juntamente com sua família essa programação de compras e aí você observa, né? Já vai orientando e educando nesse sentido. Em uma entrevista, Milton Santos, né, um grande geógrafo, dizia que a diferença entre cidadão e consumidor é que este se apropria dos bens finitos, que se acabam no consumo, enquanto o cidadão se apropria de bens que quanto mais ele consome, mais ele pode consumir, ou seja, são para sempre. Isso significa que os objetos e mercadorias são necessários para viver, mas os bens culturais nos tornam sujeitos humanos pertencentes a uma cultura. Aqui você observa, né, a foto do Milton Santos, esse grande geógrafo, né, o Milton Almeida dos Santos, nasceu a 3 de maio em Brotas de Macaúbas, no estado da Bahia. Esse geógrafo que muito contribuiu com a questão educacional no Brasil, até hoje se lê com muita alegria, né, os livros de Milton Santos, Natureza do Espaço, entre outras obras que ele deixou aqui para a gente. Uma pessoa muito comprometida com essa questão no Brasil. Portanto,
a formação escolar, intencional, organizada e democrática representa um alicerce para orientar nossas ações, escolhas e valores. Como parte de nossa cultura, antes de formar trabalhadores, as escolas devem formar cidadãos, homens e mulheres, sujeitos humanos, históricos, culturais e sociais. E o que significa ser sujeito, pessoal? Na área da pesquisa, muito se fala em sujeito, né? Sujeitos colaboradores, sujeitos históricos. Sujeito é aquele que faz parte desse contexto histórico, é aquele que participou, que deixou registrada a sua história, deixou na memória, né? Então, esse sujeito, eles fazem parte dessa questão toda, educacional, cultural e assim por diante. Significa compreender como a sociedade brasileira foi construída. Significa saber encontrar os meios para interferir no rumo das coisas, significa ter atitudes participativas, colaborativas, solidárias e de compromisso coletivo. Combater as situações de injustiça e indignar-se, vivenciar, pôr em prática os direitos sociais. Ter a iniciativa de propor, de realizar mudanças ou de construir coletivamente alternativas que melhorem a vida da comunidade, da cidade, do bairro, da família e da escola. Então, observe essa diversidade aqui, né, de significados. O significado do compreender, do saber, do ter atitudes participativas, de combater. Então, tudo isso são questões ligadas a esse lado mais questionador e crítico. Vamos seguir aqui. Bom, nós agora vamos fazer um breve resumo do que a gente acabou de ver, tá certo? Vamos aqui. Primeiro ponto: saúde, habitação, cultura, transporte, aposentadoria, segurança, previdência social, lazer, água e a terra são direitos sociais, resultado da luta dos trabalhadores em defesa da vida humana e coletiva. Não se esqueça disso, hein? Esses itens que nós acabamos de falar, que nós acabamos de conversar a respeito de cada um deles, se configuram nesses direitos sociais, tá certo? Segundo, ser cidadão, educador e gestor é não acreditar que as desigualdades sociais regionais e o desemprego são naturais. Elas são resultados da divisão de classes sociais, dominantes e dominado. Então, vejam só, as classes sociais, elas fazem exatamente isso, elas distinguem. Você é da classe X, eu sou da classe Y. Então, enquanto gestores, enquanto cidadão, nós temos que lutar para que isso não aconteça dessa forma, né? Porque, de certa forma, tudo isso são resultados dessa divisão que envolve essas classes. Aí entra aquele disparate, né? Poxa, quem tende mais e quem tende menos. Às vezes, aí, se você parar para pensar, você vai lembrar de alguém que trabalha manhã, tarde, noite e chega no final do mês, o dinheiro não dá para nada. Agora, por que será isso, né? A educação pública é um direito social, universal, de homens e mulheres, em todas as idades, uma conquista dos trabalhadores e instrumento de desmistificação das injustiças. Um dos instrumentos de luta dos trabalhadores é a educação pública, como nós já vimos. Ela é um meio importante de transformação, é através dessa que se tem a mobilidade e a estratificação social, visto que o conhecimento, a formação, a cultura e a informação auxiliam os cidadãos a fazerem as suas escolhas, participarem das decisões e a definirem os valores subjetivos e materiais. Gente, a educação pública, ela tem uma missão muito significativa. Se você observar, faça uma busca assim, como se dá esse processo da educação pública, né? Como as escolas têm esse papel importante de orientar, de conscientizar, de encaminhar também. Para isso, as escolas, elas têm um documento muito importante, que é um documento de caráter coletivo, que se chama Projeto Político Pedagógico, é um dos temas da nossa próxima aula, onde você vai observar por que esse projeto coletivo é tão importante para a escola. É porque aqui
nesse projeto, a gente vai fazer toda essa organização do sujeito que eu quero formar, do tipo de cidadão eu quero formar, que tipo de aluno eu quero preparar. Então, são ações que são executadas ali, mas que têm caráter futuro, né? Já pensando futuramente. Se você fizer uma busca aí mental, você vai lembrar de quantos casos exemplares a sua escola já deu de retorno para a sociedade, né? Quantos alunos passaram pela tua escola que você lembra e hoje eles são pessoas assim que conseguiram uma colocação no mercado profissional. Por exemplo, eu trabalhei no ensino médio durante muito tempo e hoje eu tive alunos naquela época que hoje são doutores, com doutorado. Eu tenho 2 casos lá que se formaram em medicina, um é sacerdote, muito famoso aqui na nossa capital. Então é importante quando de uma forma ou de outra, você durante um ano, você contribui na vida daquela pessoa. Então, você é educador, você é formador, você auxilia sim esse cidadão a fazer a escolha, você orienta, você é um importante nessa formação também desse aluno através dessa educação. Bom, pessoal, nós vimos aqui, né, a nossa aula de hoje, vimos essa questão da participação, vimos aí algumas figuras políticas que são destaques ainda, que representam isso hoje no contexto atual. Vimos o resumo da nossa aula de hoje, vimos também a importância desse tema referente ao módulo, a aula 9 no caso. Agora, nós teremos esse momento de atividade de sala. Nesse momento, você vai fixar melhor o conteúdo que nós estudamos hoje. É importante esse momento de verificação da aprendizagem, né, que se dá hoje através dessa atividade de sala. Lembrando que posteriormente teremos a avaliação, onde vamos contemplar todos os 11 tópicos estudados nessa unidade, nesse módulo no caso. Então, vamos agora à atividade de sala. Vocês terão aí um tempo para sentar em grupo e organizar as atividades, as respostas. Lembrando que aí o seu tutor depois vai selecionar algumas respostas juntamente com quem está presente no polo, vai disponibilizar no chat e nós iremos apresentar aqui a resposta ao vivo para interagir com você aí no polo, tá? Então a gente se encontra daqui a pouquinho, até mais. Bom dia, alunos. Bom dia, tutores. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, bom dia. Muito boa a nossa aula de hoje, né? Gostei muito desse tema, da interação que nós tivemos no chat. E aí, no polo, como é que está a discussão sobre a atividade proposta hoje? Foi bastante interessante, né? Nós vimos que os alunos estavam participando bastante, conforme os tutores conversaram com a gente. Como é que estão as respostas aí, professor? Está bastante bem participativo? Bem participativo. O pessoal está de parabéns, está interagindo muito bem. Isso é bom, está assimilando o conteúdo, né? Muito bom mesmo. Então, vamos aqui a verificar qual foi a proposta da atividade de hoje, para já partirmos para a socialização das respostas, ok? Então, vamos lá. A atividade que foi proposta. Nós tivemos aqui o seguinte texto: a educação nos torna humanos, nos faz seres sociais, políticos, históricos e culturais. Dizia Paulo Freire: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, medializados pelo mundo. Essa frase do Paulo Freire, ela é perfeita. A proposta de atividade que a professora Domingas passou, olha só. Considerando o texto acima, responda. Essa atividade é para ser realizada em grupo. Questão 1. Qual a importância da escola na construção do caráter do indivíduo? E a questão 2. Para você, a escola prepara cidadãos ou consumidores? Por quê? Viu só como a nossa atividade hoje está bastante reflexiva, bastante crítica também?
É uma questão muito interessante essa, né? A escola, ela prepara cidadãos ou consumidores? E pensando lá na frase de Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Né? Os homens, eles são educados, são medializados pelo mundo, essa educação. E aí, professor? Temos respostas dessas questões que podem ser socializadas? Temos sim. Nós estamos com uma participação muito boa, professores. Podemos ver, nós estamos com 15 pessoas participando. Olha que maravilha, é muito bom então, isso. Há uma diversidade muito grande e respostas interessantes. Por exemplo, a questão número 1 do Polo de São Francisco do Guaporé, onde a Maria Aparecida e a Maria Basílio, e do Polo de São Francisco, né? O caráter do indivíduo é construído pela convivência e educação. Como o indivíduo passa a maior parte na escola, ele acaba dividindo essa formação de caráter com a família. E a escola orienta para que o indivíduo tenha limites, seja um cidadão ético e responsável. Muito interessante. Olha, na questão 2 também ainda, você viu aí a Jacira Valeriano, lá também de São Francisco, ela diz, a escola prepara o aluno para os 2 sentidos, pois auxilia na formação de todo o contexto educacional e isso ajuda para que sejam bons consumidores para assim administrar, organizar de forma consciente sua renda. Isso é muito interessante porque essa questão do que aquilo que o indivíduo aprende na escola, ele leva para casa. Sim. E acaba socializando essa aprendizagem, sim, é muito verdadeira. A gente observa muito isso, principalmente na educação infantil, sim, que é onde as crianças estão adquirindo, né, essas primeiras formações. Você reparou que tanto a educação ou a formação profissional e o trabalho, eu costumo dizer que ele é tão bom quando você avalia que ele é bom quando você começa a trazer o que você aprendeu para dentro de casa. Exatamente. Para o teu contexto, para o teu convívio. E internalizar e externalizar esse aprendizado. Porque quando nós conseguimos internalizar o aprendizado, automaticamente nós externalizamos esse aprendizado nas nossas ações, nas nossas atitudes, na convivência, sim, com as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, no nosso seio familiar, social, de um modo geral. É reflexo essa aprendizagem. Sim. Muito legal, parabéns para as alunas do Polo de São Francisco que enviaram essa resposta. Temos mais algumas respostas? Temos sim, temos várias. E vamos atender a todos. O Polo de Guajará-Mirim, por exemplo, Adeline, o grupo Adelino, Clotilde, Valéria, Paulo e a Mascarenhas. Ou seja, olha, a escola é fundamental na formação do caráter do aluno, pois na escola ele conhece seus direitos e deveres e essa convivência social é que vai formar o seu caráter. A escola orienta, segundo ponto, a escola orienta o indivíduo para o convívio social e para o mercado de trabalho. A questão do consumo é algo próprio do indivíduo. Os homens são passivos de comportamentos diversos e a escola tem o papel de formar cidadãos conscientes de como usar o consumo de forma racional. Olha, muito boa nossa essa responsabilidade, resposta. Né? Parabéns. Parabéns ao Polo de Guajará-Mirim pela participação. Vamos no pódio, o Puritis. O grupo, a resposta número 1 do grupo Natalina, Valdeci, Adriana, Ruth e Celestina. A educação é capaz de transformar o ser humano em novas escolhas. Abrir e ampliar novos caminhos, melhorar a autoestima e sonhar com dias melhores, nos tornando capazes de acreditar na nossa transformação e na transformação de parte da sociedade. Olha o devir. Muito bom, exatamente. Não é verdade? O devir está aí, o devir presente. está aqui presente. O Polo de Ouro Preto, a questão número 1. A escola é de extrema importância de tal forma que ensina no verdadeiro sentido de ensinar, que é construir. Mostra o caminho, mas a família é a base. Exatamente. Olha, gente, parabéns. Estou muito feliz com as respostas de vocês. Parabéns ao Polo de Ouro Preto do Oeste. O Polo de São Francisco do Guaporé. A Gisele Siqueira do Polo de São Francisco diz o seguinte: um aluno atencioso durante o seu período escolar certamente terá um caráter aceitável na sociedade. Exatamente isso. O Polo de Ouro Preto. O grupo formado pela Edileia, Claudineia, Jânio, Gersimar e a Jânia. Resposta número 1. Toda importância,
pois uma pessoa sem o convívio social escolar não se define numa sociedade, ou seja, dificulta o seu convívio com o mundo político, histórico e cultural. Na resposta 2, prepara ambos, porque uma das finalidades da escola é preparar cidadãos conscientes, mas, devido ao consumismo que está muito presente em nossas vidas, atualmente as escolas vêm formando cidadãos consumidores, influenciados pelas mídias e propagandas. Gente, muito profundo. Muito profundo mesmo. Profundo, e a verdade, você vê que a nossa responsabilidade até de estabelecer, como estabelecer limites. Exato. E tanto em casa quanto na escola, sendo que eles são influenciados pelo meio de uma maneira. E essa responsabilidade dessa formação cidadã e não consumista, não é só da escola, professor. Sim. Como nós já temos visto até agora, essa responsabilidade é da família, é da sociedade. A sociedade onde nós estamos inseridos é uma sociedade por si só consumista, que incentiva o consumo o tempo todo. Né? Aí entra a questão familiar, educação familiar e da própria escola também, para formar esse cidadão crítico e participativo, não é isso, professor? O pessoal está assim participando, essa questão interação, de interação. Isso. Eu quero criar o termo aqui e mexer, mas não, olha, como está difícil acompanhar a turma aqui. Então vamos às respostas dos polos. O polo de Alta Floresta está dizendo o seguinte: o grupo formado pela Maria Cristina, Elisângela, Aguinaldo, Valdeir. A importância da escola na construção do caráter do indivíduo é que a mesma atua como mediadora no processo educacional. Exatamente. Na construção do saber, moldando seus indivíduos a serem cidadãos sociais, políticos, históricos e culturais. Perfeito. Desenvolve o aluno a formar sua própria consciência crítica. Exatamente. E a resposta 2. A princípio, prepara cidadãos e também consumidores, sendo que o preparo para o consumo se dá de forma bem tímida. Sendo assim, os cidadãos se tornam vítimas do bombardeio propagandista da mídia, se tornando um cidadão despreparado para o consumo consciente, e sobra muito mês no final do salário. E sobra muito mês no final do salário. Ou seja, gostei do trocadilho. Polo de Buritis, Esse aqui é o polo de Buritis. Parabéns. E uma questão... Alta Floresta, perdão. Alta Floresta. Eu gostei desse termo aqui. Sobra muito mês no final do salário. Exato. Mas uma questão que eu queria comentar a respeito da primeira resposta e ao mesmo tempo da segunda, é que quando a escola forma cidadãos críticos, essa criticidade é justamente, gente, a capacidade que o indivíduo tem de se questionar, principalmente quanto à questão consumista. Existe o bombardeio? Existe. Mas se você consegue formar essa sua opinião crítica, você não vai ser atingido por esse bombardeio consumista que a sociedade nos impõe. O polo de Ouro Preto do Oeste, a questão 2, a escola prepara sim os cidadãos a conviver em sociedade e a serem pessoas melhores, até consumidores, mas consumidores conscientes. Exato. Olha, perfeita. Polo de Guajará-Mirim, novamente, Adriano, João, Roberto, Francisco e Ivaneuza. É na escola que temos os primeiros contatos coletivos, aprendemos os valores, direitos e deveres, nos formam cidadãos conscientes para vivermos em sociedade. Na questão 2, quando a escola nos torna cidadãos, ela nos torna conhecedores dos nossos direitos e nos prepara para vivermos em sociedade, buscando sempre melhorias no lugar onde moramos. Se a escola nos torna consumidores, não nos forma cidadãos conscientes. Muito bem. Parabéns ao Polo de Guajará-Mirim. Parabéns mais uma vez pela participação. Eu acredito no devir de Rondônia e principalmente em Guajará-Mirim, que é um polo interessante no estado. Do estado de Rondônia. Cada localização, né? Sim, não, e mais os propósitos. A gente vê o estado de Rondônia como sendo um diferencial a nível de nacional. Exatamente. Nós acreditamos bem nisso. Que em Cujubim, a questão número 1, o indivíduo é um ser inacabado e com isso, ao se ingressar no ambiente escolar, ele aprende a desenvolver e conceituar sobre seus direitos e deveres e como cidadãos, e com isto
A escola tem um papel importante de incentivar nos valores éticos para que esse indivíduo se torne um cidadão crítico e pensante e capaz de entender o seu papel mediante a sociedade. Perfeita Vale essa lembrar resposta de Cujubi. que essa preparação começa na família. Perfeito, Cujubim, essa sua resposta foi a resposta do polo, dos alunos ou de um grupo específico? Não, aqui não menciona tá, Não, a né? questão 1 e a questão do polo, 2 né? do polo. Olha, do polo Cujubim está muito de bem. parabéns por essas respostas, assim, Muito como bem. todos os Todos. polos. Você vê que Mas eu tô essa achando resposta de interessante Cujubim está como eles muito completa. Como se complementam. Exatamente, parabéns. Porto Velho, o Porto Velho Centro. A questão 1 diz o seguinte, ele Que respondeu bom o que seguinte: o Porto Velho Centro conseguiu participar. agindo de forma crítica e responsável, tentando compreender cada vez mais a realidade em que atuamos, buscando alternativas que permitem obter melhores resultados e formando indivíduos capazes de transformar a sociedade para torná-la mais justa e humana. Isso não é utópico, é uma realidade. Você vê que todos nós realidade, é verdade. É maravilha, parabéns. Vamos ver mais aqui, professora. Professor, antes Oi. de dar próximo, só queria assim, parabenizar mais uma vez o Polo de Porto Velho Centro, porque eles tiveram problema de transmissão, os alunos não assistiram a aula, não conseguiram assistir a aula, e mesmo assim Sim, participaram ativamente aqui compartilhando a resposta das questões. Parabéns aos alunos do Polo de Porto Velho Centro pela persistência. Parabéns. São Francisco do Gaporé. Olha aqui os Vamos lá? presentes. Questão número 1, a Maria Cláudia do Polo São Francisco diz o seguinte: a importância da escola na construção do caráter de um indivíduo e que sem uma boa educação, à medida que a sociedade brasileira foi se desenvolvendo em duas classes sociais, a mais rica e a mais pobre, em relação ao caráter do ser humano na escola, esse relato diz sobre a classe mais estudada e a menos estudada. Olha só, São Faz Francisco do Guaporé está com uma participação muito boa. separação de classes. Muito hein? bom. E não vê a inclusão. Muito bem. Exatamente. O Polo de Costa Marques, a Carla, diz o seguinte: a escola é muito importante, pois através dela, é dela que nos tornamos seres mais críticos e onde aprendemos nos posicionar diante das situações políticas, sociais e culturais. É através da escola que temos oportunidade de sermos cidadãos conscientes dos nossos direitos e Olha deveres. isso, parabéns, Cujubi. Isso aqui de Costa Marques. Costa Marques, muito boa resposta, viu? Olha, aqui nós temos aqui do Polo de Espigão. A aluna Maria Regina diz o seguinte: a escola é responsável pela construção do caráter do indivíduo para a formação profissional, mostrando a ele os profissionais certos para exercerem ou buscarem a profissão. Olha Ou só. seja, direciona, né? Exatamente, muito bom. Professora, para descontrair um pouquinho, tem um elogio a você também. Ah, que bom. Os seus cachinhos eles estavam mais soltos, professor. Estou sentindo falta dos meus cachos. Também. Mas, parabéns. Gente, vamos aqui, tem muita interação, fica à vontade, professora. Deixa eu ver. Nós temos mais aqui. Gente, o polo proposicional, agora eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Pode compartilhar que ainda dá tempo de compartilhar um pouquinho. Olha, nós temos aqui o polo de gente... o polo centro, a questão 2, vamos ver aqui, eu tenho que ampliar só um minutinho. Aqui, só um minutinho, me perdoe, é que eu estava transcrevendo. A Maria Cláudia, lá de... Não, só um pouquinho de... Deixa eu responder dela. O polo de... Bom, a Vitorina, Maria... Aqui, o aluno Jorge, em conjunto com a família... Ó, o aluno Jorge está de Espigão do Oeste. O conjunto entre família e escola, educando para transformar cidadãos, para conviver em harmonia com a sociedade, trazendo para ele o dever humano para a vida toda. Olha que maravilha, como Jorge. ele foi buscar lá, né? Pois é, fez O uma... conceito. Exato. A Maria Cláudia, gente, eu vou conseguir. A Maria Cláudia, vamos ver aqui o polo. Onde é que estava a Maria Cláudia? É que ele fica aqui na interação, postando bastante. Tá bastante, né? Postando bastante. A Maria Cláudia, ele já sumiu de novo, é que ele entra aqui, ele sai lá de cima. Perdão, Maria Cláudia? Olha aqui. Maria Cláudia, na minha opinião, as escolas preparam cidadãos. Cidadania é uma conquista para cada um de nós, é sermos pessoas dignas de um bom convívio social, porque a educação pública
é um direito humano e social. É lá de São Francisco do Guaporé. Olha, São Francisco está com uma participação muito ativa. Boa, muito boa. Aí nós falamos lá do Polo de Costa Marques, onde a escola é o caminho para todos, aprendizado do caráter do ser humano, onde nos preparamos a conviver com as diferenças e diversidade e cultura de outros povos e possamos ter valores éticos e morais. Muito bom. Muito tremendo. Espigão do Oeste, a aluna a Vilma, na questão 2, na minha opinião, a escola forma cidadãos, pessoas capazes de mudar sua forma de pensar e agir com mais consciências, preparados, espera um pouquinho, aqui ele salta, preparados para enfrentar as dificuldades, né, que sofre visão na vida particular de cada um. Muito o bom. Osimar é isto? Não vou ver aqui. Osimar do Pós-Zona Norte. Olha o Osimar. Porto Velho, Zona Norte. A escola prepara o indivíduo para uma visão crítica para a vida social, onde lhe dá conhecimento e consciência para fazer escolhas e consumir com responsabilidade. Muito bem. Bom. Parabéns, Osimar, Porto pela Velho, resposta. Centro, aqui mais uma vez, na questão 1, grupo 2, está em comunhão para que possamos fazer uma construção de profissionais que buscam, que visa conteúdos que elevam o indivíduo a desenvolver as suas habilidades como cidadãos. Me perdoe, deixa eu só ver aqui. Tá, eu chego lá. Professor, nosso tempo está se esgotando. Está esgotando? Está. Deixa eu ver aqui Acho como que é vamos ter tempo para mais uma consciência, da consciência para trazer escolhas e consumir com responsabilidade de ser... Bom, vamos ver aqui mais. Ó, nosso abraço a Cujubim, então. Do Polo Centro também, daqui. Porto Velho. Daqui da Zona Norte também, a Sandra Lima, Sandra Soli, Marcos, Adriana, questão 2, ele diz o seguinte: prepara os cidadãos, pois o conhecimento e informação nos ajudam em nossas escolhas e decisões. Os valores que colocamos aos bens materiais são praticados em função da nossa educação na escola, Exato. família e na vivência social. Muito bom, muito bom. Eu queria abrir um par. Tem aqui a Flávia, e tem aqui a Sandra, aí nós falamos, o Pós-Zona Norte, São Francisco do Guaporé Professor, também. nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Olha, nosso abraço então lá. Parabéns aos polos. Pode falar. Gente, a semana passada nós vimos algo interessante, Belo Horizonte, mais uma vez uma senhora falou uma questão interessante sobre que o problema do Brasil não era educação. Ela falou, era criação. Exato. A gente vê que a criação não é só uma questão familiar, mas a gente vê a formação de um caráter. Eu entendi muito isso. Exato. E é uma pessoa, eu acho que comentei contigo, né, professora? Foi. Então é uma pessoa muito humilde quando ela estava falando sobre a questão desses eventos, mas nós vemos que aqui nós vemos um povo comprometido em contribuir com essa transformação da sociedade. E isso não para por aqui, gente, é um devir constante. Meu muito obrigado, professor, obrigada pela colaboração. Querida. E aos polos também, muito obrigada pela participação e até a nossa próxima aula. Nossa abraço.